Aqui é o Emílio. Hoje vamos falar de amplificador. Eu preciso de um. Comprei essa guitarra aqui e eu toco com a palheta, com a mão, bato com toda a força, mas não sai som. Naquele violão velho que eu tenho ali, sai muito mais som. Naquele violão ali que eu tenho velho ali, sai muito mais som do que isso. Aonde está o problema? Como é que eu vou solucionar? Vem que eu te explico o que está acontecendo e o que você deve fazer e até um pouco de história dessa situação toda. Você toca e não sai som, né? E no teu violão velho lá, aquele Del Vecchio 1920, você consegue um som muito melhor, mais alto. Por quê? Porque as guitarras foram projetadas para não sair som. Para você entender por que disso, eu vou ter que te explicar um pouco de história. Vamos lá. As primeiras guitarras eram os violões. Eram aqueles violões ali que você viu, né? Ou melhor, esses daqui. Essas daqui eram as primeiras guitarras, né? Não tinha ligação, não tinha amplificação, não tinha captação, não tinha elétrica nenhuma, né? O cara tocava. Os primeiros conjuntos, que eram esses daqui, né, que essas guitarras estavam soando, tinha que ter uma caixa de ressonância muito grande. Por quê? O cara tocava sem nada, sem amplificador, só o som da guitarra. Então o que acontecia? Os conjuntos tocando mais alto, com trompetes, com trombones, não sei o que lá, encobriam o som desses violões, né? E aí chegou uma hora que alguém disse, cara, não estou aguentando mais. Minha mão está doendo de tocar tão alto assim, fazer tanta força para ser escutado. Então alguém inventou o amplificador, que é esta coisinha aqui. Até hoje, esses mais velhos aqui, que estão vendo aqui, são os amplificadores talvez mais parecidos com daquela época lá, né? Mas tinham coisas assim mais antigas ainda. Tudo bem. Então alguém plugou essa guitarra naquele amplificador lá, né? E começou finalmente, opa, agora estão me ouvindo, estou tocando no mesmo volume de um piano, no mesmo volume de um trombone, no mesmo volume de uma caixa, de um bumbo, né? Perfeito. E aí a coisa foi indo, né? Foi indo por bastante tempo. Essas guitarras evoluíram para estas, né? Essa guitarra aqui, né? Uma evolução, né? Bem mais inteira, tinha os captadores aqui, né? Esses captadores que faziam, pegavam o som melhor do que aqueles captadores de microfone, né, internos, né, que tinha naquelas guitarras antigas. Esses captadores mais sérios, já projetados para sair o som direitinho para o amplificador. Mas ainda assim, com o aumentar do volume, né, as bandas começaram a tocar rock, né, e o rock estava começando a predominar no mercado. E o rock tinha bateria que tocava mais alto, né? E aí precisou botar amplificadores maiores. Com amplificadores maiores, tipo esse, aí sim que vieram os amplificadores que estão nas minhas costas, né? Já era mais ou menos na faixa dos anos 50, 60, né? E aí começaram a surgir esses amplificadores aqui. Esses amplificadores, o que eles tinham? Tinham os alto-falantes que entravam em ressonância com as caixas harmônicas desses instrumentos que eram muito grandes, né? A ressonância entre essa caixa e o amplificador fazia uma vibração que fazia as cordas soarem sozinhas, tocarem sozinhas. Então o guitarrista tinha que ficar todo preso, porque senão começava a gritar o instrumento, né? Enfim, sozinho, né? Que não era o desejado pelo guitarrista. O guitarrista queria tocar só o que ele precisava tocar, né? Enfim, esse problema, alguém levantou o dedo e falou, eu tenho a solução. E trocou essa guitarra por essa outra que não tinha mais corpo, que chamava-se corpo sólido, solid body, né? Chamou de guitarra solid body, e esse cara chamava-se Les Paul, que fez essa guitarra aqui ao meu lado. Aí vocês veem que essa guitarra é bem parecida com esta, só que é corpo sólido, é maciço, não tinha mais possibilidade nenhuma de entrar em vibração com as caixas harmônica, com os amplificadores e a caixa harmônica do instrumento. Não tinha mais essa possibilidade de entrar nessa vibração. Então eliminou-se esse problema. A partir dessa guitarra foram feitas outras, foram feitas Fender Stratocaster, esse tipo de guitarra um pouco diferente, mas também com corpo sólido, tá vendo? Madeira maciça, não tem som, eram feitas especificamente para que não saísse som. O som só precisava ser captado por esses microfones aqui, esses captadores aqui, são chamados captadores, são
nada mais do que são de microfones, igualzinho o microfone que estou usando aqui, para minha voz, né? Só que em vez de pegar a voz, eles pegam o som da vibração da corda. Na vibração da corda é transmitido através desse fio para onde? Para o amplificador. Né? Exatamente como faziam antes nessas guitarras aqui, só que agora não tinha mais o risco do feedback. Então, os amplificadores aumentaram de tamanho, porque também as plateias aumentaram de tamanho. Com os Beatles, né, a virada grande foi com os Beatles, que usavam os amplificadores imensos no palco, né, como vocês estão vendo aqui. Por quê? Eles precisavam bombar aquele som para aquelas plateias gigantescas dos estádios de futebol. E não tinha possibilidade, o único sistema era esse, botar muito amplificador, muita amplificação nas guitarras que estavam sendo usadas, e nos baixos, né? Enfim, essa coisa foi indo. Mas o fato é que a guitarra, a partir dali, não mudou mais. Ficou sempre corpo sólido para não dar esse tipo de problema de feedback com o amplificador. Os amplificadores aumentaram, até chegar finalmente no PA, a invenção do PA, que era aquelas torres que vocês veem aqui na figura, que são as torres que você normalmente, quando vocês vão assistir um show de rock hoje em dia, são que vocês veem, né? Então não precisa mais aqueles amplificadores monstruosos. Num palco hoje, você vai encontrar um amplificador desse tamanho ou pouco maior, né, para você tocar, ligado numa guitarra sólida desse daqui. Raramente, só se o cara realmente insistir, vai usar uma guitarra daquele tipo ali, né? Só para fazer uma estética, porque não tem necessidade mesmo, com a guitarra sólida você faz tudo o que você quiser. E o amplificador é desse tamanho aqui. Daqui eles jogam o som para os PAs, que são essas caixas gigantescas, essas torres gigantes que você vê do lado. Ali eles conseguem atingir a quantidade de público que for, né? Se for 1 milhão de pessoas, eles conseguem botar a quantidade de caixa suficiente sem ter que onerar o pobre guitarrista, que na verdade só precisa de um trequinho pequeno. Então ficou perfeita agora a situação. Agora, qual é o teu problema? Só essa história toda para te contar, que você tem essa guitarra, e essa guitarra é projetada para não sair som. Então não se preocupe se o seu violão tonante ali sai mais som do que essa daqui. Tá certo, é isso mesmo. Você precisa comprar um amplificador, não precisa ser desse tamanho, compra um menorzinho, tá? Compra um de 20, 30 watts, qualquer coisa que seja, entendeu? Para você pegar o teu plug, espetar nele e sair o som que você quer, entendeu? Ok? Do jeito que você quer que saia. Porque essa guitarra, ela só funciona com o amplificador. Tá bom? No meio da entrega de guitarra desse amplificador pode ter outros apetrechos chamados pedais, mas isso a gente vai explicar numa outra aula, ok? Espero ter sido bastante claro. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta e se não me segue ainda no canal, por favor, se inscreva. Tchauzinho.